Feliz sábado, seja muito bem-vindo à Nova Semente. Você está aqui para celebrar o nome do Senhor e eu faço um convite e um desafio para você. Se levanta aí, você está no sofá da casa? Fique em pé e canta junto com a gente vai celebrar agora juntos o nome do Senhor cantando Ele é exaltado. O Rei é exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu me batizei na igreja bem novinho, aos 10 anos de idade. Eu lembro que eu batizei numa caixa d'água assim. Me batizei, era um sábado à tarde. Me perguntaram, que música você quer cantar no seu batismo? Eu falei o hino 88 do Inário. Você conhece ela? Aquela, achei um grande amigo, Jesus um salvador. Essa música é linda. Cantei essa música lá, tinha 10 anos. E aí, quando terminou o batismo, fui para uma outra igreja, numa programação que teve. E me perguntaram assim, como é que você está se sentindo, Léo? Depois que você se batizou agora, como é que você está se sentindo? Eu falei, nossa, estou me sentindo leve. Eu tinha 10 anos de idade, né? Depois disso, a gente vai crescendo, entendendo que a vida é muito complexa e muitas outras decisões foram tomadas depois daquele dia, mas esse dia foi fundamental, porque ele estruturou tudo que aconteceu depois daquilo na fé. E eu entendi já no meu batismo pequenininho e aos poucos crescendo e a cada dia com o Senhor, porque a vida é assim, a gente vai amadurecendo na fé. Se entregar a Ele exige o nosso todo, a nossa totalidade, né? E a gente vai cantar sobre uma entrega agora, sobre entregar tudo para o Senhor. E quando a gente fala sobre tudo, é tudo mesmo. A nossa família, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos recursos financeiros, aquilo que Ele nos pede. E esse é o momento em que você vai exercer a sua fé através da sua fidelidade com Ele. A gente está diante de um grande desafio, que é o término da nossa igreja, a construção dela. Vai aparecer para você um Pix na tela com o QR Code. E você vai poder ofertar a Ele de acordo com quanto Deus tem te oferecido de bênçãos. Então oferte com o seu coração. Não se esqueça de colocar no final, na Casa dos Centavos, o final 48 e faça parte desse momento, desse movimento de gratidão a Deus, através também dos seus dízimos, das suas ofertas, de tudo, de quem você é. Se entregue em adoração nesse momento.
Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti, tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo, ó Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador, tudo entregarei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Quando eu adoro a Deus junto com a igreja, tem um momento que é um dos meus favoritos. É quando eu falo assim, agora eu quero ouvir a igreja cantar. E o Ministério de Louvor afasta o microfone e a igreja canta forte. A gente sente essa adoração acontecendo de forma coletiva e sincera. Tô com saudade disso, não vejo a hora da gente poder voltar a fazer isso junto. Mas enquanto não chega, eu vou pedir pra você cantar sozinho daí e eu vou fingir que eu tô te ouvindo daqui. Canta junto assim, ó. És fiel em todo tempo. Em todo tempo? Canta aí. Em todo tempo tu. Com todo fôlego? Com todo fôlego que tenho, eu cantarei. Falta pouco, já a gente vai estar junto para adorar o Senhor num lugar só. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho,
eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor, me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Querido Deus, como é bom, apenas ao levantarmos o nosso pensamento ao Senhor, nos conectarmos com o céu e termos a certeza de que o céu nos envolve e nos abraça nesse momento, onde quer que estejamos. Que o Senhor abençoe cada um que está assistindo nesse momento, onde quer que esteja, e que o lugar onde nós estamos seja santificado pela Tua presença. Que nada nos impeça, ó Deus, de recebermos o pão da vida que vem através da Tua palavra, e que essa palavra possa impactar a nossa vida de tal maneira que possamos Te conhecer mais íntima e profundamente. Fala ao nosso coração, abençoa-nos, cuida de cada um dos Teus filhos, de acordo com as suas necessidades, que o Senhor venha atendê-las cada um, a cada pedido que nós temos no coração, segundo a sua bondade, a sua infinita graça e a sua misericórdia. Fala conosco, ó Deus, envia até nós o Teu Santo Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com um propósito de que a cada encontro, mesmo que ele seja apenas virtual, nós possamos ter uma experiência real e transformadora com Deus, e que hoje isso aconteça mais uma vez na minha e na sua experiência. Nós estamos continuando a série A Escola do Deserto,
E nós já aprendemos inúmeras lições com a experiência do povo de Israel e o seu relacionamento com Deus no período de peregrinação que eles tiveram entre o Egito até chegarem em Canaã. Período este de aproximadamente 40 anos, onde o povo viveu as mais diversas experiências e pôde de fato crescer espiritualmente e conhecer muito mais a respeito de Deus. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer, ela está baseada num verso, num pedido que Deus fez para o seu povo, e talvez essa seja a maior das lições que o povo aprendeu durante esse período do deserto e até chegar, na verdade, no ministério de Cristo. Esse texto está em Êxodo, capítulo 25, a partir do verso 8, onde Deus mesmo diz para Moisés o seguinte: "E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão." Esse verso aqui ele é muito significativo, e a partir desse momento, os próximos capítulos do livro de Êxodo vão descrever cada detalhe que Deus transmitiu a Moisés de como o santuário deveria ser confeccionado, como ele deveria ser erigido, para que o povo pudesse, além de adorar a Deus, poder conhecê-lo de maneira mais íntima e profunda. Mas para a gente entender o peso disso, eu quero retomar alguns pensamentos que já compartilhamos com vocês ao longo dessa série, mas eu acho de extrema importância para a gente entender o contexto no qual esse texto aparece nesse período e nesse momento da história. E para isso a gente precisa voltar lá para o começo, lá para o Gênesis. Deus criou o casal, Adão e Eva, os colocou no jardim e aconteceu ali a desobediência. Agora nós não sabemos quanto tempo Adão e Eva ficaram no jardim do Éden. Quantos foram os encontros do primeiro casal com Deus, com o Criador, na virada do dia ao pôr do sol? Porque isso talvez nos daria uma ideia muito melhor do quanto eles puderam conhecer a respeito de Deus no período que ficaram no jardim. E por que isso é importante? Porque no momento da queda, eles são expulsos do jardim e agora, pela sua condição de pecado, eles não podem mais estar na presença visível de Deus, porque a glória de Deus os consumiria na condição que assumiram sobre si. E agora todo o conhecimento que eles tinham aprendido a respeito de Deus lá no jardim pairava na memória de Adão e de Eva, e esse conhecimento a respeito de Deus seria transmitido por eles para os seus filhos, para as próximas gerações, apenas baseado naquilo que eles tinham vivido com Deus no jardim e aquilo que eles experimentaram nessa nova condição de não mais ver Deus fisicamente ou visivelmente, apenas percebendo as manifestações de Deus para os seus filhos, para as próximas gerações. Contando agora também que depois da expulsão deles do jardim, o homem foi se distanciando daquela condição de perfeição, tanto no seu aspecto físico quanto no seu aspecto intelectual também. E se nós fizermos uma conta das idades dos primeiros seres humanos que habitaram a Terra, você vai perceber que do momento em que começa, ou do registro da idade de Adão até chegarmos a Noé, porque ali vai ter o dilúvio e Deus vai renovar praticamente a raça humana, preservando apenas Noé e os seus familiares, nós vamos ter ali um período de aproximadamente 2000 anos. Agora você imagina que o conhecimento que a humanidade tinha a respeito de Deus residia na memória de Adão e de Eva, e que isso estava sendo passado de geração após geração, apenas através da transmissão oral, porque não se tinha registro ainda na escrita, e isso foi passado de geração em geração durante 2000 anos. Quanto do conhecimento de Deus e daquilo que Adão e Eva viveram no jardim foi sendo perdido ao longo desse tempo. Para piorar ainda mais essa situação da condição humana, você vai ter ali a experiência de Caim, que matou Abel e saiu errante pela terra, sem necessariamente ter a preocupação de transmitir o conhecimento de Deus para os seus descendentes, uma vez que o coração dele já estava distante na experiência da oferta que levaram diante do Senhor.
daquilo que Deus tinha conversado com ele a respeito de ser guardador do seu irmão, isso já mostrava que o relacionamento de Caim com o Criador não era de fato dos melhores. Então você imagina, por isso, por esse afastamento de Deus, por esse distanciamento da compreensão a respeito de Deus, os antediluvianos estavam na condição em que estavam. Você conhece a história. Noé vai pregar e construir a arca por cerca de 120 anos. E quando o dilúvio vai cair sobre a terra, apenas Noé, os seus filhos e as suas noras, ou seja, 8 pessoas, a sua esposa também, né, entram na arca. E agora todo o conhecimento que a humanidade tinha a respeito de Deus, que veio lá de Adão e Eva, sendo transmitido oralmente, de geração após geração, com uma parte desses seres humanos sem a preocupação de transmitirem esse conhecimento. Você imagina qual é o nível de conhecimento que eles têm agora a respeito de Deus. Por isso a depravação, por isso aquela condição deplorável, e por isso Deus estabelece então um limite, como o tempo de graça, um tempo de graça suficiente, é verdade, ou mais do que suficiente, de fato pautado pela misericórdia absurda e infinita de Deus, mas Deus estabelece um limite, e quando chega esse limite, todo o conhecimento que a humanidade tem a respeito de Deus, ele reside apenas na mente de Noé, da sua esposa, dos seus filhos e das suas noras. Todo o conhecimento a respeito de Deus na memória de apenas 8 pessoas. Detalhe, Noé, ele pôde ouvir a respeito do que Adão e Eva viveram no Éden, não de uma fonte primária, que seria o primeiro casal. Porque quando Noé nasce, Adão já tinha morrido, então Noé, ele convive com quem conviveu com Adão, mas ele mesmo não teve esse privilégio. Tudo isso vai pintando um cenário para nós. E agora, a partir de Noé, o povo começa... os descendentes de Noé começam a multiplicar-se e a encherem a terra. E você vai chegar agora no período de Abraão. E lá, no período de Abraão, Deus vai fazer uma promessa, a gente já falou dela durante essa série, que o povo seria peregrino em terra estranha e seria escravo por 400 anos. Isso aconteceu na época de José, quando seus irmãos e seu pai vão para o Egito e eles começam a residir ali. O povo começa a crescer ali e ali mesmo eles são feitos escravos. Alguns teólogos dizem que eles ficam 400 anos no Egito e metade desse tempo, de fato, como escravos. Mesmo assim, 200 anos, naquela época, isso era considerado como 2 gerações. Quantos e quantos filhos do povo hebreu não nasceram ali no Egito e nem sabiam quem era Deus, porque nasceram numa condição de escravidão. Para piorar a condição a respeito do conhecimento que se tinha de Deus. Olha como isso vem se perdendo, e agora ali eles não podem mais adorar, não podem cultuar. Eles apenas se lembram que os pais deles tinham um Deus, por isso eles chamam de o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Era o Deus dos seus antepassados, o Deus que tinha se manifestado lá no passado, mas que não tinha se manifestado na vida deles ainda. Esse Deus tinha falado com os seus antecessores, mas com eles mesmos, esse Deus ainda não tinha se manifestado, não tinha falado. Quanto tempo se passou? Quanto conhecimento a respeito de quem Deus verdadeiramente é tinha se perdido ao longo da história. E aí nós vamos seguir a história, Deus vai começar a se manifestar para o seu povo. Tanto é que Moisés, quando Deus diz para ele, Moisés, você vai ser o libertador do meu povo. Você vai se colocar diante de Faraó e vai tirar o meu povo do Egito e vai levá-lo para Canaã. Moisés vai perguntar, mas quando eu for lá e me perguntarem quem é que te mandou, o que é que eu digo? Porque dentro da mentalidade do próprio Moisés, que tinha sido criado no Egito, que tinha frequentado as escolas do Egito, ele mesmo não tinha muito conhecimento a respeito desse Deus, e Deus começa a se apresentar, e ele vai dizer, diga que eu sou, enviou você. Deus começa a se apresentar para Moisés e para o povo de Israel. Ao derramar cada uma das pragas sobre os egípcios, Deus começa a revelar que aquelas divindades seguidas pelos egípcios, na verdade, não passam de uma ilusão, não passam de uma mentira, porque ele sim era o Deus vivo, o Deus verdadeiro, e ele começa a se manifestar e se apresentar não só para os egípcios, mas principalmente para o seu povo. Até porque a partir da 4ª praga, Deus não permite que elas recaiam sobre os seus filhos, mas somente sobre os egípcios, seus filhos no sentido do povo escolhido, né?
não só sobre o povo de Israel. E Deus começa a se revelar a eles, lá dentro do Egito ainda. E agora eles vão ser libertos do Egito, e Deus continua se manifestando. Deus vai se manifestar com o derramamento do maná, que nós já estudamos. Deus vai se manifestar na travessia do Mar Vermelho. Deus vai se manifestar nas águas amargas de Mara, nas águas de Refidim. Deus vai se manifestar no Monte Sinai, dando ao povo os 10 mandamentos, fazendo o monte tremer. E Deus vai se revelando, e cada ato, cada ação de Deus visa Deus se revelar para o seu povo, se mostrar para o seu povo, e mostrar para o povo não somente aquilo que ele pode fazer, mas aquilo que ele é. E dentro desse contexto, do conhecimento a respeito de Deus ter se perdido tanto ao longo da história, Deus vai se manifestar de uma maneira graciosa diante do seu povo, para lhes ensinar tudo de novo. Aquilo que até então, ou até antes do povo se tornar escravo, estava no coração de cada um daqueles que ouviram a mensagem, daqueles que ouviram falar a respeito de Deus. Agora Deus vai traduzir tudo isso de uma maneira mais prática, mais palpável. E por que é que Deus precisa fazer isso? Justamente por conta desse contexto. Aqui nós vamos entender por que Deus entrega as tábuas da lei, porque a lei já existia, assim como Deus sempre existiu, a lei sempre existiu, mas por que Deus entrega naquele momento, escrita em tábuas e naquela linguagem? Pela condição do povo. Deus vai falar da maneira como o povo pode entender. E naquele momento Deus entende que o povo precisava visualizar, que aquilo precisava ser muito prático, muito palpável. Algo que sempre existiu. Por isso que no 4º mandamento Deus vai dizer, lembra-te, só pode lembrar de algo que é pré-existente. Deus ele é maravilhoso, porque ele entende a minha e a sua condição, e Deus vai se comunicar conosco, de acordo com a maneira que nós podemos entendê-lo. Deus vai usar os recursos que ele tem para tornar tudo mais visível, mais palpável, mais concreto para mim e para você. Deus vai se adaptar e vai procurar falar em linguagem humana para alcançar o meu e o seu coração. E a linguagem que Deus entende para poder atender a necessidade desse povo que precisa tudo de uma maneira muito palpável, muito concreta. Até por isso é que eles talvez tenham feito o bezerro de ouro. Para poderem ver a divindade que estavam adorando. Era uma necessidade intrínseca do povo. Deus entende que o povo precisa ver tudo que Deus tem para ensinar para eles. E Deus vai materializar todo o ensinamento através do santuário. Por isso Deus vai dizer, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio de vocês, porque essa é a melhor maneira de vocês me conhecerem. E de maneira graciosa, Deus vai se apresentar e se revelar para o povo. E aqui, já abrindo um parêntese, é por isso que o santuário ele vai durar desde o Sinai até a cruz de Cristo Jesus. Porque no ministério e no sacrifício de Cristo Jesus, tudo isso que o santuário veio ensinar se cumpre na vida de Cristo. Então, uma vez que eu tenho isso realizado e concretizado na vida de Cristo, eu não preciso mais daquilo que era pedagógico e que apontava para Cristo. E só isso é assunto para um outro momento, para uma outra série falando só do santuário. Mas é por isso que o santuário vai até a cruz. É por isso que a necessidade de se sacrificar um animal vai até a cruz, porque tudo isso vai apontar para Cristo. E uma vez que a realidade se cumpre em Cristo, eu não preciso mais daquilo, que como Paulo diz, era apenas uma sombra da realidade que é Cristo Jesus. E como é que Deus, e o que é que Deus vai tornar palpável para o povo? O que é que Deus vai ensinar para o povo ali? Deus vai ensinar algumas coisas, através do santuário no deserto. Deus vai ensinar quem Ele é. É um Deus de santidade, um Deus de ordem, mas também um Deus de graça, um Deus de amor. Deus vai ensinar para o povo que a salvação é alcançada não por aquilo que eu posso fazer, mas por um mediador, por alguém que assume o meu lugar e merece isso no meu lugar. Isso era tipificado no Cordeiro, que apontava para Cristo. Eu sou salvo por Cristo, por causa de Cristo, pelos méritos de Cristo. Ele vai ensinar para o povo todo o plano de salvação. Deus vai ensinar através do santuário para o povo a malignidade do pecado.
Deus vai ensinar para o povo que a fé naquilo que Cristo Jesus faria, assim como hoje, a fé naquilo que Cristo fez é o que verdadeiramente salva. E isso de uma maneira muito palpável. Dentro do santuário, havia ali também alguns utensílios que representavam e apontavam para Cristo. E tudo isso fica mais claro para o povo. Ao entrar no santuário, você tinha o candelabro, que representava Cristo como sendo a luz do mundo, e o azeite, que representa o Espírito, que agindo em nós, nos faz refletir a luz do caráter de Cristo Jesus. Você tinha a mesa dos pães da preposição, que simbolizavam Cristo Jesus como o pão da vida, o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. E você tinha ali o incensário, que representa a intercessão, tanto de Cristo como nosso intercessor e nosso advogado hoje, no santuário celestial, mas como a intercessão do próprio Espírito, que traduz as nossas orações diante dos pais, diz a Bíblia, com gemidos inexprimíveis. E você tinha ali a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, onde a glória de Deus se manifestava. Interessante algumas lições do santuário a respeito da santidade de Deus. Dentro do santuário, no lugar santo, os sacerdotes poderiam entrar, mas no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote poderia entrar. E ele tinha que passar por todo um ritual de purificação para se colocar na presença de Deus no dia da expiação, quando Deus, então, simbolicamente perdoaria naquele dia e limparia o santuário, perdoando todos os pecados do povo que fora cometido. Deus apresenta ali o plano da salvação, que está baseado em substituição. Por isso, propiciação, alguém se entrega no lugar. É um lugar de encontro para remissão, para redenção. E com todo o ritual do santuário, Deus vai revelar para o povo como Cristo vai libertá-los, mais do que da escravidão do Egito, agora da escravidão do pecado. Porque quando alguém pecava, essa pessoa deveria levar um cordeiro de até 1 ano junto ao sacerdote, ao santuário. Essa pessoa colocaria suas mãos então sobre a cabeça do cordeiro, e essa pessoa com as mãos na cabeça do cordeiro confessaria sobre o cordeiro o seu pecado. Então esse cordeiro seria colocado sobre o altar, e essa própria pessoa deveria imolar o cordeiro. E eu fico imaginando essa situação, essa condição. Ali Deus ensinava a malignidade do pecado quando essa pessoa tinha que tirar a vida de um animal inocente que estava morrendo no seu lugar para pagar pela sua culpa por um pecado que a pessoa tinha cometido. Sabe que quando eu era criança eu ouvia essas histórias na igreja onde eu frequentava. Que quando as pessoas pecavam, elas iam ao santuário e levavam um cordeirinho, e você tinha que fazer isso cada vez que você pecasse. E eu me lembro de uma vez que eu aprontei em casa e meus pais me repreenderam e entendi que eu tinha feito algo errado. E me lembrando dessas pregações que falavam a respeito do ritual do santuário, eu não tinha um cordeirinho em casa, mas eu tinha uma cachorrinha. E eu entendia que eu tinha pecado, e eu lembrava que as pessoas falavam, os pastores pregavam, que no santuário eles tinham que levar um animalzinho e tinham que imolar, cortar o pescoço do animalzinho. E como eu não tinha um cordeirinho, eu peguei então a minha cachorrinha e eu fui lá para a cozinha de casa, abri a gaveta onde minha mãe guardava as facas, e eu peguei a maior faca que ela tinha ali e eu coloquei a cachorrinha sobre o balcão da cozinha. E eu comecei a pegar a faca, e quando eu fui passar no pescoço dela, eu espero que você entenda que isso é só uma parábola. Eu não fiz isso de fato. Mas é porque a gente fala do cordeiro, tinham que matar um cordeiro, isso parece tão distante para nós que a gente nem sente por isso. Talvez quando a gente traga para essa realidade do cachorrinho, a gente sinta um pouco mais, porque ali a gente tem afeto, tem amor. E talvez seja essa a ideia que Deus queria trazer para o seu povo, a respeito da malignidade do pecado, de quão vil o pecado é, porque eles tinham que pegar esse cordeirinho inocente
e teriam que imolá-lo ali, e assim as pessoas eram profundamente impactadas com aquilo, e elas podiam ver ali qual é o final último do pecado, que é a morte. E ali, Deus vai ensinar para o povo que diante dessa malignidade do pecado, só existe um caminho para você se ver livre do salário do pecado, que é a morte. Que é ter a sua morte substituída pela morte do Cordeiro. Daquele Cordeiro que viria um dia para poder assumir o meu e o seu lugar e pagar a nossa dívida, a dívida do meu e do seu pecado. Deus se manifestou de várias maneiras diante do povo, e o santuário foi uma delas. E Deus continua fazendo isso até hoje. Fez através de Cristo. Não mais agora representado pelo santuário, mas agora a personificação da divindade na pessoa maravilhosa de Cristo, e Ele veio aqui para poder viver entre nós, para continuar nos ensinando, para continuar tocando a nossa vida. E quando Cristo Jesus então sobe aos céus, Ele envia o Espírito Santo, o Consolador, e nos deixa uma promessa, tal qual a promessa que Ele fez ao seu povo lá no deserto, dizendo: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ele nunca nos deixou só, porque antes de Cristo Jesus partir, Ele disse em Mateus capítulo 28, versículo 20, no finalzinho do verso, Jesus vai dizer: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Deus não deixou o seu povo desamparado no deserto, da mesma maneira como Ele não nos desampara até hoje, e nós podemos, através das suas manifestações, continuar aprendendo a respeito de um Deus que é graça, que é amor, vida e salvação. Deus continua se manifestando através do corpo de Cristo, da igreja, através da sua palavra. E a grande lição que Deus trouxe também para o povo de Israel e traz para mim e para você, é que além de todas essas lições a respeito da salvação, da malignidade do pecado, da sua santidade, o que passou a acontecer naquele momento com o povo de Israel é que toda a experiência do povo girava em torno da experiência do santuário, ou seja, de onde Deus se manifestava, da presença de Deus. E talvez seja essa a maior lição para mim e para você, para nós como igreja. Toda a nossa vida deve girar em torno de onde Deus está. Toda a nossa vida deve girar em torno, ou deve acontecer em função da nossa experiência com Deus e de onde Deus se manifesta a cada um de nós, a partir da sua palavra, a partir da sua igreja, a partir do contato e das relações entre irmãos de fé. Assim como toda a dinâmica do povo de sair de um lugar e acamparem-se em outro lugar era determinado por todos os utensílios, por cada fase de construção do santuário, assim também deve ser pautada a nossa vida. Cada passo que a gente dá, cada decisão que nós tomamos, ela deve ser baseada e pautada na experiência do nosso relacionamento com Deus. Toda a nossa vida deve girar em torno do nosso contexto espiritual, da nossa comunhão com Deus, porque no final das contas tudo vai apontar para isso e tudo vai trazer implicações para isso, porque tudo na nossa vida é espiritual. A consciência de que Deus está conosco é uma das grandes lições do santuário, mas a outra lição tão importante quanto é que a nossa vida deve girar em torno dessa manifestação da presença de Deus na nossa vida. Todas as nossas decisões, cada um dos nossos passos, devem ser pautados a partir da nossa relação e da nossa experiência com Deus. E o meu desejo é que a sua vida possa replicar essa experiência do povo. Que toda a sua experiência de vida possa ser fundamentada na sua relação com Deus e determinada por essa relação, para que assim você cumpra a vontade de Deus e possa ter a consciência de que Ele está conosco e estará até o último dia, até a consumação dos séculos.
Nós vamos cantar uma música agora que fala a respeito disso, de nos colocarmos na presença do Senhor e de pautarmos cada aspecto da nossa vida a partir desse relacionamento, a partir desse contato, da influência da presença de Deus na minha e na sua experiência. Cante conosco e ao final da música eu volto aqui para poder orar com você. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que se importa conosco e se preocupa com cada detalhe e está disposto até mesmo a adaptar a sua linguagem, o seu conhecimento para alcançar a cada um de nós, mesmo dentro das nossas limitações. O Senhor escolheu se manifestar no passado através do santuário. Hoje o Senhor se manifesta através da sua igreja, que é o corpo de Cristo, e se manifesta na nossa vida de tantas maneiras para continuar nos ensinando a respeito da sua graça, do seu infinito amor e daquilo que o Senhor fez e continua fazendo por cada um de nós. Que assim como essa lição foi dada ao povo, nós hoje possamos aprender a pautarmos a nossa vida a partir da nossa experiência contigo,
a pautarmos a nossa vida a partir da sua palavra, a partir dos instrumentos que o Senhor usa para se manifestar a cada um de nós, e que cada um dos nossos passos, cada uma das nossas decisões possam estar intimamente relacionados ao nosso relacionamento com o Senhor e com a sua palavra. Que a sua palavra possa iluminar o nosso caminho, possa ditar cada um dos nossos passos, possa dizer para nós quando devemos ir e quando devemos ficar, que ela possa de fato, ó Deus, iluminar-nos por completo e nos ajudar a termos condições de cumprirmos a tua vontade e de te conhecermos de maneira mais íntima e profunda. Que o Senhor continue falando a nós através da sua palavra, que o Senhor continue impressionando a nossa mente e o nosso coração com o teu Santo Espírito, para que assim andemos todos os dias na tua presença e que isso sirva para nossa felicidade, mas principalmente para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus, e que você tenha na presença dele um bom restante de dia.